De volta com o Band Cidade, outras três novas mortes de macacos com suspeita de febre amarela estão sendo investigadas em Taubaté. Os animais foram encontrados neste fim de semana na cidade. Um deles estava no bairro Chácaras Ingrid e os outros dois na Chácara do Visconde. Amostras dos primatas foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Até agora, apenas um macaco teve diagnóstico confirmado de morte causada por febre amarela no município. Essa é uma situação preocupante, né, Rose? No início do jornal, a gente falou sobre a preocupação com o vírus da gripe, que antes mesmo das temperaturas caírem já está circulando na cidade. Mas isso não diminui a preocupação com outra doença, que é a febre amarela. A campanha estadual de vacinação contra a febre amarela acabou há mais de uma semana, mas algumas cidades aqui da região tiveram um resultado bem abaixo da meta, que é de 95% de imunização da população. É o caso de Pindamonhangaba, que vacinou pouco mais de 30% dos moradores. A procura pelas doses continua baixa e agora a prefeitura tenta conscientizar a população da importância de se proteger contra o vírus. O Anderson ficou preocupado na hora de tomar a vacina contra a febre amarela, mas foi mais rápido do que ele pensava. Só o que ele não soube explicar muito bem foi o que era a tal da doença. É um mosquito, né? Que ataca o macaco, uma coisa assim, mas isso em si eu não sei não. A dona Lúcia deixou para a última hora. A campanha de vacinação do governo estadual acabou no último dia 16, só que ela não teve tempo de vir mais cedo. Minha filha ontem foi tomar, disse que já teve um caso em Taubaté, né? E então eu resolvi vir tomar. Em Pindamonhangaba, a campanha começou em janeiro, mas de lá para cá, poucas pessoas foram imunizadas. De acordo com a vigilância epidemiológica, somente cerca de 32% da população recebeu as doses. Ainda há cerca de 100 mil munícipes que não foram vacinados. A meta estipulada pela Secretaria da Saúde do Estado era distribuir o imunizante para pelo menos 95% dos moradores. A gente atribui isso a algumas notícias que foram ventiladas na rede social, dizendo que a vacina era contraindicada a todos, né? Porém, os efeitos adversos dela é muito pouco. Relacionado à estatística, ela é de 1 a cada 1 milhão que pode ter um evento grave, né? Que seria uma pessoa que fica internada, por exemplo. Agora, fora isso, são eventos anormais, são normais de que qualquer vacina pode dar. Apesar de Pindamonhangaba ainda não ter registrado nenhum caso da doença, este ano a cidade se encontra numa região de risco, cercada por áreas de mata e alto índice de mosquitos. Além disso, alguns diagnósticos já foram confirmados em municípios vizinhos, como São Bento do Sapucaí e São José dos Campos. Há alguns dias, um macaco foi encontrado morto na Trilha das Borboletas, bairro Ribeirão Grande, em Pindamonhangaba. Há a suspeita de que ele tivesse febre amarela, mas o laudo que aponta a causa da morte do animal só deve ser divulgado dentro de um mês. Apesar da doença não ser passada de macacos para seres humanos, serve de sinal de alerta. Pindamonhangaba pode registrar casos autóctones de febre amarela, a menos que a população busque se vacinar. É um indicativo, né, que o vírus está circulando no município, Pindamonhangaba, porém nós já temos algumas ratificações do município vizinhos que já foram macaco a óbito com febre amarela. Então, mais uma vez, é importante falar para a população aderir à campanha e fazer uso da vacina. A situação de Pinda não é muito diferente de algumas outras cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Em Caraguatatuba, o percentual de vacinados não corresponde nem à metade da população, 45,8%. Quase a mesma situação de Lavrinhas, 49,16%. Em Lorena, o índice é ainda menor, apenas 28% dos moradores foram imunizados. Por lá, foram distribuídas 798 doses padrão e 20.499 fracionadas. Agora, se você ainda não foi tomar a vacina porque tem medo de injeção, deixa que a Marina, de 5 anos, tenha um bom argumento para te convencer. Vem tomar vacina, não dói não. E se você quiser seguir o exemplo da pequena Marina, toda corajosa aí, né? E se vacinar, pode procurar as principais unidades de saúde de Pindamonhangaba, que funcionam até às 5 horas da tarde. Voltou a chover forte esta tarde em algumas cidades da região. Em Jacareí, várias ruas ficaram alagadas. No bairro Vila Pinheiro, a água invadiu algumas residências. Também houve registro de alagamento no Jardim Jacinto, como mostram imagens que foram registradas por um morador. No bairro Jardim Luísa, um córrego transbordou e invadiu uma creche municipal.
As crianças tiveram que ser retiradas com a ajuda de um carro do Corpo de Bombeiros. O excesso de água nas ruas também trouxe muitos transtornos para o trânsito. Por meio de nota, a Prefeitura informou que choveu 55 milímetros em 2 horas. Para ser considerado estado de alerta, o nível de chuva deve ultrapassar 80 milímetros. A Defesa Civil e os bombeiros ainda trabalham no atendimento das ocorrências. A Prefeitura ainda não definiu se as aulas serão suspensas nesta terça-feira. Não há registro de feridos. Em São José dos Campos, a chuva forte também provocou transtornos em vários bairros, entre eles o Guadalupe, Teresina e Tucumã, na Zona Sul. Segundo a Prefeitura, até o momento foram registrados 5 quedas de árvore. E agora, nessas primeiras semanas do outono, essa chuvinha no final da tarde é comum. O calor continua intenso na região durante esta semana inteira. Os detalhes a gente acompanha no mapa. Predomínio de sol pela manhã. Na Serra da Mantiqueira, os termômetros marcam mínima de 14 e máxima de 24 graus em Campos do Jordão. No Vale do Paraíba, São José dos Campos marca mínima de 19 e máxima de 30 graus amanhã. Em Guaratinguetá, a mínima prevista é de 18 e a máxima chega aos 32 graus nesta terça-feira. No Vale Histórico, chances de chuva em São José do Barreiro, mínima esperada de 17 e máxima de 31 graus. No litoral norte, em Caraguatatuba e Ubatuba, a temperatura fica entre 19 e 33 graus. Hoje fez 31 graus em Lavrinhas. Amanhã, os termômetros registram máxima de 30, com possibilidade de chuva no final da tarde. Em Piquete, mínima de 20 e máxima de 31 graus nesta terça-feira. De volta ao litoral, em Ilhabela, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Mais uma parada aqui no Band Cidade. Depois do intervalo tem as notícias do esporte. Os taubatianos saíram na frente na primeira partida das quartas de final e ganharam por 3-0 o duelo contra o Minas neste fim de semana na Superliga Masculina de Vôlei. E ainda ao vivo de São José dos Campos, a gente mostra os preparativos para a encenação da morte e ressurreição de Cristo. Hora certa para você, 7 horas e 8 minutinhos, imagens ao vivo lá da Igreja da Cidade. A gente está de volta em instantes e vai mostrar isso daí para você. Até já!